Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a minha pastora que me confiou em trazer a palavra para os irmãos hoje. Lucas capítulo 5, versículo 1, que diz assim: todos acharam? Amém. Glória a Deus. Que diz assim: e aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que eram de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazeste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar, assim glorificando ao nome do Senhor. Aleluia. Qual é o tema da noite, igreja? Não se entregue ao desânimo. Vamos todos falar junto, porque estamos animados nessa noite. Não se entregue ao desânimo. Me sinto muito honrada em trazer a palavra para os irmãos hoje. Aleluia, Deus. E que peço que você não feche a Bíblia, que vamos estar utilizando a Bíblia ao decorrer da mensagem, amém? Amém. Quando eu recebi o tema e o texto para pregar a mensagem, eu fiquei um pouco espantada. Por quê? Porque no mesmo dia que o diácono Mateus passou para mim o tema e o texto, naquela tarde eu estava conversando com Paulo e André Valdo sobre desânimo. Eu acabei vindo aqui embaixo para conversar, para ver Lívia, e a pastora não estava, tinha saído com Lívia. E a gente ficou conversando aqui e falando sobre o desânimo, dizendo que às vezes a gente ficava desanimado, às vezes dava vontade de largar, às vezes dava vontade de desistir, e eles contando o que Deus tinha falado para eles. E eu também dizendo para eles, né, que várias vezes Deus já tinha falado comigo, já tinha me exortado por causa disso, e a gente conversou mais de 20 minutos sobre isso. E quando eu subi, que deu de noite, sempre quando tem aqui a reunião dos meninos aqui, sempre Mateus manda no primeiro dia o texto e o tema. E quando eu vi o celular tocando era Mateus, e quando eu olhei o tema, eu disse: verdadeiramente Deus é fiel, porque a gente estava conversando sobre isso. Eu adoro o tema. Só que a gente não estava pensando em desistir não, só que Deus disse assim, antes que você pense em desistir, você exortar primeiro. Antes que você pense em parar, primeiro eu te exorto. E Deus está aqui para exortar a gente, antes que a gente pense em desistir, pense em parar de fazer a obra dele. Agora, indo para a mensagem, vai contar no primeiro versículo que aconteceu, que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. A Bíblia vai contar que Jesus estava ali com aquele povo, acredito que por toda aquela parte tinha gente, porque ele já sabia quem era Jesus. Ele já sabia que Jesus salvava, Jesus curava, ele já sabia que Jesus era o mestre, ele já sabia que aonde Jesus estava tinha milagre, milagres iriam acontecer. Então aquele povo estava ali, todo mundo se apertando, todo mundo querendo ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que estava perto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção. Jesus, ele não viu um barco só. Jesus, ele não viu 3 barcos. Jesus, ele não viu 4. Jesus, ele viu 2 barcos. 2 barcos estavam ali naquele momento, porque algo iria acontecer naquele momento. Ele não viu somente o barco de Simão, não. Ele viu o barco de Simão, de João e de Tiago. Só que a Bíblia vai contar aqui que ele viu 2 barcos. Só que o único barco que ele se relaciona é o barco de Simão. O único barco que ele vai se relacionar, que ele vai subir, que ele vai pregar, que ele vai ensinar, é o barco de Simão. A Bíblia vai dizer que ele viu esses 2 barcos. O que é que o barco significa aqui para mim e para a tua vida? É o relacionamento com Deus, é o relacionamento com ele. Sabe por quê? Porque ele viu esses 2 barcos. E aquele povo estava voltando da pesca, aquele povo não tinha apanhado nada, aquele povo estava triste, estava frustrado, aquele povo estava infeliz, aquele povo estava desanimado. Mas quando Jesus chegou naquele momento, o quadro mudou. É como na minha vida e na tua. Quando Jesus não está na minha e na tua vida, as coisas não vão bem. Quando Jesus não está na minha e na tua vida, as coisas dão errado. A gente se frustra, a gente fica aflito, a gente fica angustiado. Só que
acontecer, quando as afrontas viessem, quando as coisas boas viessem, estaria com ele. Então Jesus observou naquele lugar. Ele poderia escolher qualquer um naquele lugar, mas ele escolheu Simão, Pedro e Tiago. Ele escolheu Simão, Tiago e João. Ele escolheu aqueles três. E Jesus, ele fez isso comigo e com você. Ele poderia escolher qualquer pessoa que estava lá fora. Ele poderia ir no tráfico, ele poderia ir na macumba, ele poderia ir na feitiçaria, ele poderia ir em qualquer lugar, ele poderia ir no bar. Só que ele escolheu eu e você para ser ministro do Evangelho. Ele escolheu eu e você para ser discípulo da casa dele. Ele escolheu eu e você para pregar e povoar o céu com as almas que estão perdidas lá no mundo. Ele escolheu eu e você. Por isso que ele nos exorta a não desanimar. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer isso. Ele quer que eu e você desanime. Ele quer que eu e você se frustre. Ele quer que eu e você se tristeça na obra do Senhor. Mas Deus, ele nos exorta nessa noite a não entregar os pontos. Ele nos exorta nessa noite a não desanimar. Porque o melhor e o verdadeiro, o mais poderoso está ao nosso lado. Então, se ele está ao nosso lado, não tem por que você desistir. E ele olhou aqueles três e ele disse: não, meu relacionamento é com eles. E a Bíblia vai dizer, eu peço que os irmãos acompanhem, vai dizer que estava junto à praia. Estava 2 barcos junto à praia e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. André Val, na quarta-feira passada, ele pregou que Deus deu para ele, dizendo que quando a gente lava a rede, é porque a gente não vai usar mais. É porque a gente já parou naquele momento. A gente já não tem mais forças para usar. A gente tem mais forças para lutar. Só que eu, orando a Deus, eu estudando a palavra, eu disse: Deus, me dá uma revelação para levar para Deus. Porque Mateus já tinha entrado na revelação dele, Milena já tinha entrado, André Valdo já tinha entrado. Eu disse: eu preciso de uma revelação também. Eu preciso que o Senhor fale comigo também. E quando eu li nessa palavra, eu passei mais de 15 dias lendo essa palavra, tentando entender essa palavra. E Jesus, ele me trouxe à memória que quando a gente lava algo também, é porque a gente quer usar aquilo limpo. A gente não vai pegar uma panela suja e vai colocar no fogo. A gente não vai pegar um prato sujo e vai colocar comida para comer. Para a gente usar, a gente tem que usar limpo. E Jesus, ele diz para você nessa noite: para eu te usar, você tem que estar limpo. Se você estiver sujo, eu não vou te usar. Aleluia. Deus, ele nos exorta o seguinte, porque o que a gente viu nesses últimos feriados aí são pessoas em carnavais, são pessoas em festa, são pessoas largando de fazer a obra do Senhor para estar em bloco, para estar em qualquer outro lugar, mesmo na casa do Senhor. Eu vi uma reportagem que até bloco de crente tinha. Esse povo era crente? Esse povo estava meditando na palavra de Deus de dia e de noite? Não estava. Imagine aí esse povo lá, com aquelas impurezas, com aquela sujeira, com tudo de ruim que trouxe aquela festa. Vocês acham mesmo que no dia seguinte Deus ia repagar deles e usar? Deus não ia usar. Por isso que ele diz: eu preciso de discípulos limpos. Eu preciso de povo purificado. Eu preciso de discípulos que se levantem toda manhã, que olhem para cima, que olhem para o céu e digam: eu não vou me corromper, eu não vou largar a rede, eu não vou sair do Evangelho, eu vou fazer a obra do Senhor e eu vou a cada dia me limpar, a cada dia fazer com que Ele se agrade de mim. Os pescadores, quando eles saíam do mar,
É o que estava acontecendo aqui. Aquele povo, estava vindo do mar. Eu acredito que se a Bíblia diz que Jesus estava perto do mar, do lago ali, com certeza Jesus viu quando eles estavam vindo. Com certeza Jesus viu ele descendo do barco. Com certeza Jesus viu ele descendo para lavar a rede. Só que no início eu disse para vocês que o barco significa o nosso relacionamento com Deus. Só que quando esse povo que desceu do barco, eles disseram que ele não aguentava mais. Eles disseram que ele não conseguia mais. E tem muitos tristes na casa do Senhor, que o Senhor fala todo dia, que o Senhor coloca um dia para profetizar, que o Senhor está ali todos os dias dando força, dando sustento, dando fortalecimento, está dizendo que não vai conseguir. Por que você disse que não está conseguindo se Jesus está ao seu lado todos os dias? Se você diz que não consegue, se Jesus está todos os dias dizendo para você que você vai conseguir. Sabe o que é? É você descendo do barco. Sabe o que é? É você impedindo que Jesus suba no seu barco e diz que vai estar com você a todo momento da sua vida. É você impedindo. Ou eu e você começa a ter um relacionamento com Deus e deixar Ele no meu e no teu barco. Ou eu e você vamos fazer igual aqueles discípulos. A gente vai desistir, a gente vai se frustrar, a gente vai se desanimar. E a Bíblia diz que ele desceu para lavar a rede. Imagine aí, uma noite, porque quem já navegou de noite sabe que é frio, que é relento. Uma noite fria, uma noite de relento, onde eles estavam ali tentando pescar, onde eles estavam tentando ali achar o alimento dele, e ele não acha nada. Da 1 da manhã, da 2 da manhã, da 3 da manhã, da 4 da manhã, e ele não acha nada, então ele volta para a beira do mar. Então imagine como é que eles estavam vindo, frustrado, pensando o que ele ia fazer quando chegasse em casa. A gente não sabe se o peixe que ele estava ali procurando, se era para vender, se era para pagar luz, se era para pagar água, se era para comprar alimento, se era para fazer outras coisas, a gente não sabe. Então ele desceu frustrado. Só que quando Pedro, Tiago e João desce do barco frustrado, desce do barco achando que nada mais ia dar certo para ele, desce do barco achando que não tinha mais jeito, Jesus já estava vindo com a resposta. Jesus já estava dizendo para ele: o milagre acabou de chegar, o milagre vai acontecer na tua vida agora. Se você crê, obedece minha palavra. Se você crê, glorifica o meu nome. Se você crê, deixa eu fazer o meu barco. Se você crê, deixa eu fazer a minha obra para você. Se você crê, deixa eu fazer. Vocês acham mesmo que aquele milagre aconteceu naquele barco porque Jesus é bonzinho? Não. Jesus é bom? É, mas ele é justo. Sabe por que o milagre aconteceu ali? Porque Pedro ele foi obediente a Deus. Sabe por quê? Porque se fosse um de vocês, ou eu até mesmo, saindo de um lugar de trabalho onde nada tivesse acontecido, aí sem esperança nenhuma, vocês iam ficar lá ouvindo a outra pessoa falar? Você é frustrado, desanimado, você ia correr para casa e ia chorar. Você ia correr para casa triste. Só que ele não, ele ficou. Ele disse: não, aqui tem algo melhor para mim. Sabe por quê? Porque ele já conhecia Jesus. Ele conhecia Jesus quando Jesus curou a sogra dele, no versículo anterior. Ele já conhecia Jesus. Então ele sabia os milagres que Jesus poderia fazer na vida dele. Ele sabia que só Jesus poderia mudar o quadro da vida dele. Só que a diferença de Pedro e de mim e de você é o seguinte: Pedro estava vendo Jesus. Sabia que Jesus estava com o milagre ali. Eu e você não vê, mas a gente crê nele. Só que sabe o que é a diferença? Que muitos que estão na casa do Senhor não estão crendo mais no Senhor. Muitos que estão na casa do Senhor diz que serve a Ele, diz que é discípulo, diz que é filho dele, diz que é obreiro, que é diabo, que é servo do Senhor, e não está mais crendo na palavra do Senhor, não está crendo mais na voz do Senhor dentro da igreja. Por isso que o milagre não acontece também na tua vida. Quantas vezes Jesus já chegou para você e disse: eu vou salvar filho, eu vou salvar filha. Não se preocupe não que eu estou lá operando. Não se preocupe não que a casa lá já estou mudando. E você desacredita. E você sai da casa do Senhor, chega em casa e já não acredita mais no que Deus falou. Quantas vezes? Eu não vou falar que só é vocês não, eu também já fiquei assim. Eu também fico assim. Eu lembro que o meu pai, que ele não é mais, ele era alcoólatra mesmo, de beber, de quebrar casa, de fazer tudo. Até um tempo atrás, ele já veio aqui na igreja, muitas pessoas já viram. Até um tempo atrás, eu lembro que eu cheguei na cozinha lá em Aguiliane e contei para ela que a minha família já estava acabando.
Deus falou para mim que Ele já estava salvando, Ele já estava curando, Ele já estava libertando. Só que eu não estava vendo isso. Eu não estava vendo isso porque meu pai estava bebendo todos os dias. Enquanto a gente estava aqui achando que ele estava indo para a igreja, ele não foi para a igreja nenhum dia. Ele bateu o carro, fez tudo que o inimigo queria. E eu comecei a me desanimar. E eu lembro que eu estava conversando com Liane e ela disse: lembra da promessa que Deus te fez. Lembra da promessa que Ele te fez, porque Ele não é filho do mundo para que minta e nem para que se arrependa. E eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse à minha mãe: a gente precisa fazer uma campanha de oração, porque só eu e ela e minha irmã é crente, para salvar meu pai, porque isso não é descaração. Isso não é porque Ele quer. Isso não é isso. Então a gente precisa. E começando com ela, a gente começou a orar. A gente começou a conversar com ele. E hoje, para a glória e honra do Senhor, o meu pai não está bebendo mais. Hoje, para a glória e honra do Senhor, meu pai tem um mês que contou o testemunho na igreja e disse: a minha família servirá ao Senhor. Hoje eu sou crente, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas eu me arrependo de todo o meu coração. E hoje eu não desço mais no mundo. Hoje eu não coloco cigarro na minha boca. Hoje eu não coloco a cabeça na minha boca. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Mas é necessário que eu e você venha acreditar nisso. Aleluia. Porque há um tempo a gente não estava mais acreditando. Mas quando a gente passou a acreditar, quando a gente passou a confiar, as coisas mudou. E eu, tem uns 8 dias, eu recebi um hino, ele cantando na igreja. Pra glória e honra do Senhor, ele estava cantando na igreja. Aquela música que a gente canta aqui, aquela de reconstrução, a gente canta na igreja, ele cantando com um grupo de idosos. E foi a maior glória, a maior alegria da minha vida. E naquele momento eu entendi que as coisas do Senhor, tudo que o Senhor ele fala para você acontece. Só que eu e você temos que entender que não é no meio do teu tempo, é no tempo dele. Porque quando eu e você fica esperando o nosso tempo, não vai acontecer. Mas quando a gente começa a entender que o tempo é dele, o trabalho é dele, a vida é dele, tudo que vai para ele, ele começa a trabalhar na tua vida. Ele começa a libertar, ele começa a salvar. Só que a gente tem que entender que o tempo não é nosso. Aleluia. O tempo não é nosso. E como eu disse para você, Jesus, ele nos observa o tempo todo. Você não fica achando que você chora, que você se entristece, que você fica aflito, que Jesus não está vendo, ele está vendo sim, porque lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Glória. Ele vê o que você faz de bem, ele vê o que você faz que não agrada a ele, ele vê quando a pessoa levanta a mão contra a vida, ele vê quando a pessoa age com você com falsidade, ele vê tudo. Mas é necessário você entregar na mão do Senhor. É necessário você dizer para a nossa alma, não é para ninguém, é para a nossa alma, que Jesus, ele opera, mas é no tempo dele. E continuando aqui, vai dizer no 3: entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Isso aqui eu achei tão interessante. Por quê? Porque tinha 2 barcos, certo? A igreja está dormindo? Tinha 2 barcos, certo? Ele entrou no barco de Simão, certo? E ele pediu para quê? Para afastar um pouco da terra. Sabe o que é que eu entendo aqui? Que Jesus falou assim para Simão: ó Simão, eu não tenho como operar com o barco colado na terra. Eu não tenho como operar, Simão, com o barco aqui, Simão. A terra grudando o barco, não, Simão. Eu vou operar, Simão, com o barco flutuando na água. Jesus está dizendo para você nessa noite: enquanto estiver grudado na terra, eu não opero na tua vida. Enquanto estiver grudado na terra, eu não vou operar. Sabe por quê? Porque quando a gente está no mar, a gente não tem estabilidade. Quando a gente está no mar, a gente não tem confiança. Por quê? Porque o barco está balançando. O que a gente tem que fazer? Olhar para cima. O que a gente tem que fazer? Confiar somente nele. E como é que você vai confiar você que está na terra? Sabe o que Deus ele falou para mim? Sabe por quê? Muitas vezes eu não estou usando o meu povo porque eles estão grudados na terra. Sabe por quê?
Ou eu e você buscamos as coisas celestiais, ou eu e você buscamos as coisas do céu, ou a gente vai ficar na terra. Deus, ele só trabalhou, Jesus, melhor, só trabalhou na vida de Simão, naquela pesca maravilhosa, quando ele afastou o barco da terra. Jesus, ele só vai trabalhar na minha e na tua vida quando a gente começar a afastar o barco da terra. Afastar o barco da terra, sabe o que é? É tirar as impurezas, sabe o que é? É tirar as amizades que não faz parte, sabe o que é? É largar tudo aquilo que nos afasta de Jesus, é largar tudo aquilo que está nos trazendo mal. É isso que se afasta da terra. O que é que a terra tem que nos oferecer? Tem algo para nos oferecer? E por que estamos tão presos à terra? Tão presos às coisas que a terra tem nos oferecido? Como a pastora falou na quarta passada, não sei se foi na que Milena, se foi dizer, mas pregou, barganhando com as coisas da terra. Se o que você tem lá no céu é melhor, se o que o milagre que Deus planejou para a tua vida é melhor, mas precisa que eu e você tome uma decisão, se afastar da terra. E vai dizer, seguindo aí no 3, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Foi necessário ele afastar o barco para ensinar. Foi necessário ele afastar o barco para que aquele povo viesse ver ele. Ele usou o barco de Simão como púlpito. Ele usou o barco de Simão para pregar a palavra. E hoje Jesus, ele nos ensina a nós emprestarmos o barco a ele, para que ele venha falar através da minha e da tua boca, para que almas venham se converter, para que ele venha fazer o melhor, para que ele venha fazer maravilhas. Mas é necessário eu e você tomar uma decisão, ou empresta ou não empresta. Não existe meio termo. E vai dizer no 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: fazeste ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Perceba que ele já tinha acabado de vir de lá. Ele já estava frustrado, desanimado, sem força nenhuma de voltar para o mar de novo. Só que Jesus disse para ele: fazeste voltar ao mar alto e lançai as vossas redes. Jesus disse para vocês que a rede precisa estar limpa para Jesus usar novamente. A rede precisou estar limpa para Jesus usar novamente. Só que Jesus usou a rede de Simão, Jesus usou a rede de João, Jesus usou a rede de Tiago. Só que às vezes eu e você estamos com a rede limpa e não estamos nos emprestando para Jesus. Dá preguiça, dá falta de vontade, bate desânimo, bate tristeza, bate isso, bate aquilo outro. Esquecemos que eu e você foi chamado para adorar o nome dele. Esquecemos que foi chamado para servir a ele. Esquecemos que foi chamado para fazer o reino enaltecer. O que adianta tu estar com a rede limpa e nem emprestar para o Senhor? O que adianta estar com a rede limpa e você não obedecer à voz do Senhor? O milagre só veio depois da obediência. E ele diz no 5, respondeu Simão, disse: mestre, havido trabalhando toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele, por mais que ele não conseguiu pegar nada, ele ouviu o que Jesus tinha para falar. Ele ouviu a ordem de Jesus. Então ele disse: mestre, a gente trabalhou toda a noite, a gente está cansado, desanimado, frustrado. A gente não pegou nada, mas sobre a tua palavra a gente vai. Sabe o que é que eu entendo aqui nessa palavra? Que às vezes quando Jesus ele não está perto de mim, de você, quando Jesus ele não dá a palavra para você, as coisas não vão dar certo. Sabe quando é você empresta o barco, quando é você obedece a voz do Senhor, as coisas começam a acontecer. Mas é necessário a gente obedecer a voz do Senhor. É necessário. Se você foi uma, você vai duas. Se foi 3, você vai 4. Se foi 4, você vai 5. Ele tem que obedecer. Porque se ele disser assim: eu não vou porque a gente já pescou, a gente já foi, já conhece, eu tenho experiência no mar. Eu sei, eu pesco todos os dias. Eu tenho experiência, eu sei que eu não vou pegar nada. Só que quem estava falando com ele não foi um pescador qualquer. Quem estava falando com ele não foi um homem qualquer. Quem estava falando com ele não foi uma pessoa que não entendia do mar, não. Foi uma pessoa que fez o peixe, foi uma pessoa que fez o mar, foi uma pessoa que disse: peixe, hoje você não cai na rede de pedra. Peixe, hoje você me obedece, a rede de pedra você não cai. O peixe poderia estar aqui rodeando a rede, mas a palavra do Senhor não caiu na rede de pedra. Às vezes
hoje está tão perto de nós. Tão perto que você até consegue ver. Mas não cai na tua rede, porque não foi a palavra do Senhor. Não cai na tua rede, sabe por quê? Porque o Senhor ainda não liberou a palavra. Temos que entender isso, que tudo foi feito pela mão do Senhor. Tudo só vai acontecer quando Ele quiser, no tempo dEle. Tudo só vai acontecer quando Ele determinar. E naquele momento, Simão entendeu isso. Simão entendeu que os peixes obedeciam a voz do Senhor. Simão entendeu que os peixes obedeciam a Ele. Então ele disse: não, sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. Mas eu e você só vai poder lançar a rede se a gente tiver fé. Adianta Jesus, ele dá uma palavra para você, dá uma ordem para ele para você, se eu e você não confia, se eu e você não tem fé, não adianta. Não adianta Jesus, ele chegar aqui e te dar uma ordem para você fazer algo que você não fizer sem fé, não adianta. É necessário você confiar no Senhor de todo o teu coração. E naquele momento Simão, ele confiou no Senhor e ele foi jogar a rede. E vai dizer, e fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixe, rompiam-lhes as redes, rompiam-as. A Bíblia vai dizer que foi tanto peixe que os barcos iam a pique, foi necessário chamar outros barcos para ajudar. Sabe o que é que eu entendo nessa palavra aqui? Que quando você obedece a voz do Senhor, porque tinha dois barcos, só que ele teve relacionamento com Simão. É como se você tem na sua casa, tem você, sua mãe, seu pai, seu irmão, todo mundo. Só que Deus tem um relacionamento com você. Quando você começa a obedecer a Deus, a seguir tudo ao pé da letra, quando você escuta a voz do Senhor, quando você obedece a voz dele, o milagre vem para a tua vida. Mas não só é você que é abençoado, não é só você que vai suprir esse milagre, não. Jesus irá abençoar você, abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa a tua parentela, abençoa o amigo, abençoa o teu trabalho, abençoa tudo, mas é necessário você obedecer. O milagre foi para aquele barco, mas foi tanto peixe que foi necessário chamar os outros barcos para ajudar. O milagre na tua vida vai ser assim. Aleluia. O milagre vai ser tão grande nas nossas vidas que a gente não vai ter força de suscitar o milagre. A nossa família vai participar do milagre, a nossa parentela vai participar do milagre. Por quê? Por causa da obediência minha e tua. Aleluia, Deus. Sabe por quê? Porque a gente confiou no Senhor. Então o milagre vai sobrecair sobre a minha e a tua família. Porque a gente foi obediente à palavra do Senhor. E vai dizer, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta de mim, que sou um homem pecador. Ele entendeu aqui que ele era um homem pecador. Ele entendeu aqui que Deus ele não poderia ficar perto dele, Jesus. Que ele não era digno de Jesus perto dele. Jesus não era digno de ficar Simão não era digno de ficar perto de Jesus porque ele era pecador. Só que Jesus ele veio no pecador. Jesus ele veio para mim e para você. Jesus ele salvou a mim e a você. Jesus ele nos purificou e ele fez a mim e a você uma promessa e diz: eu te lavei, eu te purifiquei. Hoje você é um ex-pecador. Hoje você é uma coisas ruins de lá. E a mesma coisa que eu fiz com você, eu falei com sua parentela, eu falei com seu filho, eu falei com sua filha, eu falei com toda a tua família. Para você reconhecer que você é pecador. Você reconhecer que você não é digno de estar perto de mim. E Pedro reconheceu isso. E vendo isso, Jesus ele fala para Pedro: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Eu e você também já foi pescador de peixe. Eu e você também já saiu barganhando para sobreviver. Eu e você também já lutou muito. Só que Jesus ele nos chamou, não foi para ficar em casa prostrado. Jesus não nos chamou, não foi para ir para a igreja todo dia ouvir a palavra e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Jesus ele chamou eu e você para ser pescador de alma. Jesus chamou eu e você para levar a palavra, para levar boas novas. Jesus chamou eu e você para fazer algo novo acontecer. Assim como ele fez comigo e com você. A gente tem que fazer o que eles estão lá fora. A gente viu aí o que está acontecendo no mundo. A gente viu aí quantas tragédias estão acontecendo e o povo não está acreditando. E o povo está fingindo que nada aconteceu. E o povo está fingindo que isso é natural.
desanima porque acontece isso aqui. Eles colocam nos stories, eles colocam nos status. Acontece isso aqui, eles começam a contar para um, ele conta para outro, conta para vizinho, conta para colega, conta para tudo. Mas esquece de contar para Deus. Sabe que muitas vezes a gente se desanima, sabe por quê? É Jesus que deixa a gente sofrer. Sabe por quê? Porque lá em Mateus ele diz: abre a porta do teu quarto, entra, fecha a porta, fala comigo em secreto, fala tudo que você está passando, se é de ruim, fala, é alegria, fala, conta pra mim, porque você tem esse relacionamento comigo. E por que está contando pros outros? E por que conta nos status? Por que conta nos stories? E depois não quer ser caluniado, depois não quer ter fofoca, depois não quer ter levantes. Quando eu falei que você contar pra mim, a gente se desanima quando uma pessoa inventa algo da gente. Não desanima? Desanima. E pior se a gente não dá motivo. E quando a gente dá motivo? Não é Jesus que deixa a gente passar por isso? Sendo que ele nos deu uma ordem, não é Jesus que está nos deixando? Só que ele, hoje, ele nos exorta. E como eu falei para vocês aqui, que ele pediu para tirar o barco da terra. Sabe por que ele pediu para tirar o barco da terra? Para tirar do conforto, da zona de conforto dele. O barco na terra está na zona de conforto. E ele disse: não, eu não te quero Pedro na zona de conforto. Eu não te quero André Valdo na zona de conforto. Eu não te quero pastor na zona de conforto. Eu não quero você ministrando semear na zona de conforto. Eu quero você ao mar alto. Eu quero você buscando a mim. Eu quero você derramando a lágrima. Eu quero você perto de mim. Eu quero você sendo dependente da minha graça. Eu não te quero na vida de conforto. Lembra de Abraão, Jesus disse: saia, Deus, saia da tua terra, da tua parentela. Ele está na zona de conforto. Você não pode ficar aqui, não. Sai. Para eu e você servir ao Senhor, para eu e você estar perto de Deus, para eu e você viver um propósito com Ele, temos que sair da nossa vida de conforto, da nossa zona de conforto. E tem muitos crentes na zona de conforto. Tem muitos crentes que não quer mais pagar preço por vida de ninguém. Tem muitos crentes que tá vendo seu filho, tá vendo sua filha, tá vendo seu parente lá, drogado, sendo prisioneiro de Satanás, mas não tem coragem de levantar um jejum por aquela vida. Não tem coragem de orar mais por aquela vida, porque estou desanimado, já orei tanto. Só que Deus diz: orai sem cessar. Aleluia. Quantas vezes você ora pela vida do seu parentela? Quantas vezes você ora pela vida daquele que você diz: ah, Deus salva no primeiro. Quando eu entrava na igreja, Deus salva não sei quem, daqui a pouco não fala mais com ninguém. Só pensa na tua alma. Deus está se agradando disso? Ele não se agrada. Ele diz: cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Como é que você quer que Deus cuide dos seus se você não está cuidando dos deles? Que eu e você venha aprender a sair da nossa zona de conforto, a sair da onde a gente se sente bem e começar a ir ao orar, começar a pedir direção a Deus, começar a confiar no Senhor, começar a dizer para Ele: ó Deus, só o Senhor pode me dar força, só o Senhor pode me dar direção, só o Senhor que pode falar comigo às noites, só ao Senhor eu posso contar os meus segredos. Amém. Aí você vai entender o que é que Deus ele estava falando com Simão, o que é que Simão estava sentindo aqui. Não só foi ele também, não. Josué também estava na zona de conforto. Por quê? Porque era Moisés que estava liderando aquele povo. Mas quando Moisés morreu, ele precisou sair da zona de conforto. Ele precisou assumir aquele povo. Ele precisou sair daquele lugar que ele estava para assumir e para falar com Deus, pedir direção a Deus. Vocês acham mesmo que se a pastora não tivesse saído da zona de conforto dela, quem estaria aqui liderando? Se os obreiros que estão aqui, cada um intercedendo, se não saísse da zona de conforto, quem estaria aqui intercedendo? Então é necessário que eu e você também venha sair da sua zona de conforto. Se eu estou chamado para pregar, prega. Se é para louvar, louva. Se é para evangelizar, evangelize. Tem tanta coisa para você fazer na obra do Senhor. Não tem por que eu dizer que não tem o que fazer. Tem sim. Mas é necessário que eu e você saia da zona de conforto. Ontem que a André colocou aquele vídeo lá. E a gente tem que entender que os tempos estão se aproximando. E toda vez que passa um dia que você passa sem pregar a palavra, passa sem louvar o nome dele, que você nega uma oportunidade para engrandecer o nome desse Deus, você está negando ao Senhor. Está negando o chamado que o Senhor te fez. Porque tem tantas vidas que estão lá fora,
sendo prisioneiro de Satanás. Tantas vidas que estão lá fora, precisando de um abraço teu, precisando de uma palavra, precisando de um calento, precisando de uma direção. E você está prostrado na casa do Senhor sem querer fazer mais nada. Prostrado na casa do Senhor sem querer fazer mais nada. Então que eu e você venha entender que às vezes o desânimo vem por mim e por você. Às vezes é Deus que permite o desânimo na minha e na tua casa. Às vezes é Deus que permite o desânimo vir a mim e a você. E outra coisa, às vezes o desânimo vem, sabe por quê? Porque a gente faz algo para alguém e quer receber recompensa. Às vezes a gente quer fazer algo na casa do Senhor. Não vou nem falar para alguém, na casa do Senhor. Eu vou lavar na casa do Senhor porque o Senhor vai fazer isso e isso na minha vida. Eu vou pregar na casa do Senhor porque o Senhor vai fazer isso e isso. O Senhor vai me dar isso e isso. E quando o Senhor não dá, você desanima. Quando o Senhor não fala o que você quer, você desanima. E Deus está dizendo, ou você faz pelo amor à minha obra, ou você faz pelo amor do teu coração, ou eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar o que você está fazendo, eu não vou aceitar o teu louvor, eu não vou aceitar a tua palavra, eu não vou aceitar a tua adoração. É necessário que eu e você tenha entendimento que as coisas que a gente deve fazer para o Senhor é com amor no coração. E outra coisa, obediência gera milagres. Aleluia. É na obediência que eu e você vai alcançar o milagre do Senhor. É na obediência que eu e você vai alcançar o melhor do céu. Não é na rebeldia, não é desrespeitando um, desrespeitando o outro, não é querer fazer tudo aquilo que nos agrada. Não, é na obediência ao Senhor. Se o Senhor mandou fazer, faz. Se mandou não fazer, não faz. É na obediência que a gente vai conseguir. E que hoje a gente vem entender que é difícil, mas não é impossível. A gente chora, deixa nós de pé. Desanima, tem que tentar nos desanimar. Se entristece. A gente pensa em desistir, pensa, porque ninguém é de ferro também. Só que Deus diz para você, não pense nisso mais. O tempo está se aproximando. O meu momento está chegando. Se eu chegar e você estiver com esse pensamento, você não vai subir. Temos que entender que Jesus, Ele está cada dia mais próximo de nós. E não há momento para desanimar. Não há momento para se entristecer. Por quê? Porque José, a gente sabe a história de José. José, ele foi vendido. José, ele sofreu mal um bocado com aquele povo. Mas ele não desistiu. Glória a Deus. Ele permaneceu firme. Daniel foi para a cova do leão. Daniel, ele poderia até pensar que ia ser comido pelo leão. Mas ele não desistiu. Josué, como eu falei para você, também não desistiu. Paulo e Silas estavam presos, pensando que tudo ia acabar. Mas enquanto um orava, o outro cantava. Quando um orava, o outro cantava. Daqui a pouco as prisões foram soltas. Daqui a pouco ele não estava mais ali dentro. Sabe por quê? Porque ele não desistiu. Que eu e você venha aprender a confiar no Senhor a cada dia. Que eu e você venha aprender que não vai ser pela força dos nossos braços. Que não vai ser com a nossa vontade, que não vai ser do nosso jeito, mas do jeito do Senhor. Vai ser da forma dele. E outra coisa que, antes de eu terminar, que eu achei bastante interessante, foi quando eles foram aquele mar alto, que eles conseguiram arrumar aquelas redes, chamar outro barco. A primeira coisa que Pedro voltou e fez foi se prostrar perante o Senhor. Foi agradecer ao Senhor o que tinha acontecido. E sabe o que está acontecendo na casa do Senhor esses dias? Esses últimos dias, as pessoas recebem o milagre do Senhor e esquecem de vir agradecer. O povo recebe o milagre de Deus e não agradece mais. Vai lá comentar com ninguém, com não sei quem. Comenta com o pai, comenta com a mãe, comenta com o filho, comenta com o sogro, comenta com... Mas esquece de agradecer ao Senhor depois que receber milagres. Deus, Ele não precisa do meu agradecimento, não. Mas você tem que conseguir entender que tudo devemos agradecer a Ele. Tudo dá graça ao Senhor. Tudo aquilo que acontece na minha tua vida, devemos agradecer a Ele. Devemos entregar na mão deles. Que eu e você venham entender que se Deus te dá o mínimo possível, agradeça. Agradeça, sabe por quê? Porque muitos queriam estar onde você está hoje. Muitos queriam ter a força de você de vir para o Evangelho. Muitos queriam ter a força de você de estar todo dia na casa do Senhor, louvando o nome dele. Não tem essa força. Muito queria ter uma liderança como essa, que quando você falta um dia, falta dois, falta três, eles correm atrás. Muito queria ter uma liderança como essa, que quando você não está aqui,
Senhor e a gente não agradece. A gente faz porque a gente é bonzinho? Não. A gente faz porque Deus mandou. A gente faz porque Deus diz assim, ó, não esperar recompensa humana. Não esperar em coisas humanas. Isso é minha. Se você fizer pelos meus, eu vou fazer pelos seus. Enquanto tu trabalha na minha obra, enquanto tu faz o que eu te mando, eu estou lá salvando tua família. Eu estou lá fazendo o que você nem imagina. Mas temos que ser capazes de agradecer por todos aqueles que estão aqui todos os dias. Porque todo mundo que vem aqui no culto de oração, eu não venho no culto de oração, mas todo mundo que vem no culto de oração sabe que os obreiros oram para mim de todo mundo. De todo mundo. A pastora, ela ora para mim de todo mundo. E a gente não agradece. Quantas vezes a gente passou de se livrar? Deus livrou a gente. Quantas vezes Deus, Ele nos deu esse livramento enquanto estava aqui, orando para nossas vidas. Enquanto estava alguém em casa orando pela tua vida. E você não agradeceu ao Senhor. Que nessa noite eu e você vim aprender a ser mais agradecido aonde Deus te colocou. Porque se você acha que aqui está ruim, vai ver outras igrejas lá, algumas igrejas. Se você acha que aqui está ruim, vai pesquisar no YouTube. Você passa 1001 horas aqui fazendo o que não presta. Pesquisa para tu ver como é que está o mundo. Eu vi um vídeo que até uma igreja ela foi para o carnaval evangelizar. No carnaval. Imagine aquele povo tudo ali. Vai perder a salvação ou não vai? Se Deus chegasse naquele momento, ia perder ou não ia? E a tua igreja estava onde? E a gente não agradece. Quantas igrejas estão aí? Quando chegou o Covid, a primeira coisa que fez foi fechar as igrejas. Quantas pessoas que pegou o Covid? Quantas pessoas dessa igreja de sepultura? Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque aqui tinha um povo que ainda orava pela glória. Aqui ainda tinha um povo que santificava. Aqui ainda tinha um povo que agradecia ao Senhor. Aqui tinha um povo que ainda dizia assim, ó, mesmo que venha decreto, mesmo que venha coisas ruins, eu sei que o Senhor guarda, eu sei que o Senhor protege. Essa igreja é protegida pelo Senhor, é lavada pelo teu sangue, é remida, e a gente não vai fechar as portas. Você agradeceu? Você andava por todo lugar sem máscara, com máscara e não pegou Covid. Eu lembro que Jacques ele vendia gás em tudo que era casa. Eu não peguei Covid, Liane não pegou Covid, Lívia não pegou Covid. Ninguém que se aproximou dele pegou Covid, nem ele pegou Covid. Sabe o que é isso? É a mão de Deus. Sabe o que é isso? É a mão de Deus sobre a vida do justo, sobre a vida do fiel. Sabe o que é isso? É eu e você não desanimar da obra. Sabe o que é isso? É eu e você não querer se entristecer. É eu e você não querer se barganhar com Satanás. É eu e você não querer se entristecer com a obra. Muitos estão se entristecendo, sabe por quê? Porque Satanás oferece isso e eles acham que é melhor do que a obra do Senhor. Eles acham que aqui está sofrendo demais. Só que o sofrimento lá vai ser depois. Quantas mortes teve? Quantas mortes teve? E você está de casa fazendo o quê? Protegido por Deus. Aleluia. Protegidos. A sua família, alguém morreu? Por quê? Porque você é protegido, a sua família também é protegida. Sabe por quê? Porque o milagre aconteceu aqui na vida de Pedro. Não foi para Pedro sozinho, não. Foi para Pedro e aquele que estava com ele. O milagre na tua vida é para você, para a tua família, para a tua moletada. Então não vai descer a sepultura. Satanás, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque ele disse, ele fez uma promessa para você, que quando tu estiver louvando a meu nome, pregando a minha palavra, eu estarei cuidando dos seus. E eu creio na promessa do Senhor. Aleluia. Assim como ele fez na vida de Pedro aqui. E vai dizer ainda, viu? Para finalizar aqui. E levando, aqui ó, não tema de agora e de hoje, será pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Ele não lembrou de peixe, ele não lembrou de rede, ele não lembrou de mais nada, ele também seguiu ao Senhor. Ele não estava mais frustrado, não estava mais desanimado, não estava mais triste. Sabe o que é isso? Quando eu e você tem o Espírito Santo dentro de mim e você, não tem por que entristecer, não tem por que eu e você desanimar, não tem por que eu e você ficar com esse negócio de querer desistir o tempo todo. Que Deus é esse que tu
existe isso de você ficar triste o tempo todo. Tem crente que é o tempo todo desanimado, é triste, é não sei o que, o tempo todo, não tem um momento de alegria. Ele disse que vai ter momento de aflição, vai, mas também tem momento de alegria. Quando Jesus chega na casa, a gente não se alegra. Quando Jesus chega na casa, a gente não se transborda de alegria. Quem tem o Espírito Santo de Deus dentro da pessoa, dentro dela, ele não se abala por qualquer coisa. Pode vir, pode tentar, mas não se abala. Sabe por quê? Porque a gente tem a certeza que aqui na terra a gente pode até chorar lágrimas de sangue, mas a gente tem a certeza que o nosso galardão não é aqui. O nosso galardão é lá no céu. A nossa vitória é lá. A coroa da vida está nos esperando. A coroa da vida está lá em cima. Porque Jesus, ele vem buscar a igreja. Porque Jesus, ele vem buscar a mim e a você. Mas é necessário que eu e você venha parar com esse negócio de estar triste o tempo todo. Que está chamando tristeza, é chamar tristeza. É chamar, até porque o Espírito, os dons do Espírito Santo não é tristeza. É alegria, é paz, é mansidão, é temperamento, é amor. Não fala de nada de ruim. Não fala. Jesus, ele sofreu muito. A gente sabe que era de Jesus. Ele viu o tempo todo triste? Não, tá? Porque ele sabia que aqui ele tinha um propósito. Ele sabia que aqui ele poderia estar passando por isso, mas ele passou por isso por amor a mim e a você. Ele sabia que ele tinha que passar para que uma geração eleita viesse subir ao céu. Ele sabia que ele tinha que passar por aquilo tudo, para que eu e você hoje estivéssemos aqui pregando a palavra dele, estivéssemos aqui louvando o nome dele, dizendo: o Senhor é o meu Deus, o Senhor que me sustenta, o Senhor que está comigo todos os dias, o Senhor que me fortalece, é o Senhor. Amém. E que eu e você venham entender. É difícil, mas lá em 1 Coríntios 15:52 diz: permanece firme e constante, porque a palavra do Senhor, ela não é mentirosa. Se ele está falando para você que ele já fez, ele já salvou, ele já curou, ele já libertou. Se ele já falou para você que tudo aquilo que você pediu já está descendo, já está projetado, confia somente nele, esqueça o resto do problema. Esqueça o desânimo. Que eu e você, quando a gente pensar em desanimar, a gente vem abrir a palavra do Senhor. E Lucas 5, do 1 a 11, a gente vem a ler, a gente vem entender que a gente não deve ficar desanimado, porque a gente tem um Deus Todo-Poderoso que nos guarda e que permanece fiel para conosco. Mesmo que a gente seja infiel com Ele, Ele permanece fiel para conosco. Amém, igreja? Que eu e você venha entender que Jesus é o Todo-Poderoso que nos guarda, que nos protege e que nos dá todos os dias a alegria de levantar, de trabalhar, de fazer nossas coisas. Ele nos dá a alegria de vir para a casa dele louvar ao nome dele. Que eu e você venha entender que a palavra do Senhor é mais forte de qualquer afronta. É mais forte de qualquer coisa que venha contra a minha vida e contra a tua vida. Que você venha entender, que eu venha entender que Jesus é o Todo-Poderoso que nos guarda, que nos dá ânimo. Porque ele diz lá em, rapidinho aqui, ele diz lá em Josué, quando Moisés morreu, ele disse a Josué estava triste também, desanimado, frustrado. E ele disse: esforça-te, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Sabe por que ele disse isso? Porque ele estava com Josué. O inimigo, o povo ali poderia tudo estar contra ele, mas disse: não, esforça-te, tem bom ânimo, te mandei eu, então se esforça-te, medita na minha palavra de dia e de noite. Se onde eu pisar por dos teus pés, lá eu estarei. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas é necessário que você se esforce e tenha bom ânimo. Então que eu e você venha nos esforçar a cada dia, ter bom ânimo. Porque assim como Jesus, ele foi com Davi, com Josué, com Abraão, com todos aqueles da Bíblia, ele será comigo, contigo. Porque eu e você somos escolhidos pelo Senhor. Levante glorificando ao nome do Senhor.